Olá, boa noite, seja bem-vindos à nossa live de terça e hoje com o assunto Devo contratar para crescer? Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório e hoje a gente vai bater aquele papo. Até o tema da live poderia ter sido contrato para crescer ou cresço para contratar. Também é um assunto que boa parte das pessoas acabam me perguntando: e aí, Janaína, o que eu faço? Primeiro eu espero crescer e contrato, ou eu contrato e cresço? Como é que é isso, né? Então, eu sei que dá aquele friozinho na barriga, né? Toda vez que fala de contratação, assim, dá um friozinho na barriga, assim, porque é uma responsabilidade, né? A partir do momento que a gente coloca outra pessoa para trabalhar com a gente, vem um monte de responsabilidades, não só a parte burocrática, né, de encargos e tudo mais, mas também a responsabilidade com o teu cliente e toda essa outra parte, né? Então, realmente é um assunto que eu sei que gera aí uma dorzinha no estômago, né? A gente precisa analisar vários pontos, analisar de vários lados para entender qual que é a realidade, né? Na verdade, é bem isso, né? A gente não pode generalizar nada. Qual que é a realidade do seu laboratório, qual que é a realidade do seu negócio hoje. E é isso que eu vou trazer aqui, várias situações e reflexões para você chegar à sua conclusão, né? Porque não existe um certo, né? Não existe, essa é a resposta certa. Não, depende, tudo depende, né? Tudo depende porque depende muito da realidade de onde está, né? Do ponto aí, tanto do ponto que está e como do ponto que quer chegar, né? Onde você quer chegar. Então vai depender muito aí da tua realidade para a gente poder ir sanando aí essas dúvidas, né? Bom, realmente essa parte de contratar é realmente um assunto bem delicado, é realmente um assunto difícil, que várias pessoas preferem ir jogando com a barriga, sabe? Vamos deixar um pouquinho mais para frente, deixar um pouquinho mais para frente, e sempre vai jogando um pouquinho mais para adiando ao máximo essa fase da contratação. Então, tem pessoas que escolhem realmente trabalhar sozinho e querem isso para a vida inteira, tá tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que começam a enxergar a necessidade de ter uma outra pessoa. E quando que essa pessoa começa a enxergar essa necessidade? Quando ela se vê já estagnada, sabe? Aquela pessoa que já trabalha muito além do horário, que já não tem mais tempo para nada, né? De repente ela é totalmente escrava ali do negócio dela, e aí ela começa a falar: não, peraí, não é isso que eu quero, né? Porque de repente realmente está ali trabalhando muito, começa a atrasar serviço, começa a deixar várias coisas é, que poderiam ser feitas, né, de uma melhor maneira, e começa a baixar a qualidade e tudo mais, porque ela não tem mãos, né? Ela não tem mãos para agarrar e fazer tudo. Eu costumo dizer que existem muitas pessoas também que se acham a mulher ou o homem polvo, né? Que tem braço para tudo e quer pegar tudo, quer fazer tudo, e aí acaba que acaba acontecendo, né? Acaba não fazendo nada direito, né? E aí, quando você chega nessa situação que você realmente vê que você poderia ter outras pessoas para você poder ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de tempo, aí você começa a ter outra indagação, né? Eu vou contratar quem? Que isso daí é outra questão, né? Como? Quem? Para quê? O que eu contrato primeiro? E aí começa a ter várias coisas, vários momentos que você volta tudo aquilo que eu sempre digo, que quem está aqui sempre. Oi, Eduardo, Natália, Camila, boa noite. Para quem tá sempre acompanhando aqui comigo, eu sempre falo que a gente precisa ter um objetivo muito claro, né? A gente precisa saber o que a gente quer, para onde a gente quer chegar com esse laboratório. Porque se você não tiver esse objetivo, todas as respostas, tudo que eu te falar aqui vai ficar muito, muito no escuro ainda. Porque se você não sabe o que você quer para o seu laboratório, você não quer saber, você não quer entender, se você ainda não sabe que proporção que você quer ter um laboratório, por exemplo, o que esse laboratório vai te dar,
fica difícil qualquer caminho que você vai tomar. Então, se você fica nesse lenga-lenga de eu cresço para contratar ou se eu contrato para crescer, até para essa resposta em si, você precisa entender qual que é o teu momento e o que você quer para o teu laboratório. Porque senão fica muito, muito mesmo vago, né? Peraí, porque se eu já decidi que eu quero trabalhar sozinho, eu já decidi que o meu laboratório vai ser eu só e eu vou atender só esses clientes, não quero mais clientes, tá tudo bem. Então você decidiu, ok, então você não precisa de ninguém, nenhuma pessoa. Aí você que decidiu isso, você tá certo disso? Você vai conseguir ter umas férias de repente, ou se caso você ficar doente, quem que vai suprir isso? O laboratório, quando é de uma pessoa só, que eu costumo falar que é eu empresa, né? Eu presa. Eu presa mesmo, né? Porque a pessoa fica ali, tudo girando só em torno de uma pessoa. Se acontece alguma coisa com essa pessoa, não tem laboratório. Entende? Parou, a engrenagem acabou, porque é só você, só depende de você. Tudo bem que de repente é isso que você quer, tá? Eu não tô aqui para mudar a tua opinião, mas tô aqui também para mostrar um outro lado que talvez as pessoas não pensam. Ah, não, porque dá muito trabalho trabalhar com pessoas, dá muito trabalho contratar, aí ninguém entende e é muito difícil trabalhar com pessoas. Também não acho que seja fácil, né? A gente precisa entender N coisas para você lidar com pessoas. Mas realmente, para o teu laboratório crescer, essa pergunta, para o seu laboratório crescer, realmente você precisa contratar pessoas. Porque sozinho vai chegar uma hora que você não consegue, você não vai ter mãos para alcançar outros voos, né? Então, talvez ali, né, nesse momento, é a hora daquela reflexão e entender qual que é o momento que você tá, se é esse mesmo, e aí você vai precisar trabalhar outra parte, que é tirar esse negócio de não trabalhar com outras pessoas, né? Vamos lá, vamos ver o que eu anotei aqui. Então, assim, quando você percebe que você não consegue mais dar conta de tudo de todos os processos do laboratório, aí você começa a atrasar o serviço, aí você não consegue mais dar atenção para os clientes, você não consegue nem fazer fechamento para cobrar, ou tanto dar entrada no serviço, sabe? Não consegue coletar as informações para fazer o trabalho, então, ou você faz isso e você não faz o trabalho. Você começa a entender que você precisa, peraí, eu preciso de alguém para me ajudar, né? E aí você começa a ver que aí você tem que outra questão, né, que é ou eu ajudo, eu quero um administrativo ou eu quero um outro na produção. Se você tem esse viés administrativo, você pode realmente partir um pouquinho para o administrativo. Agora, se você não tem, contrate um administrativo, porque o administrativo ele vai te dar sustentação, né? Ele vai te dar mais aquela base para você poder realmente fazer seu trabalho, você ir ali produzir. Mas lembrando que a gente não pode esquecer também, gente, que o papel do dono do laboratório, o papel do empresário, do empreendedor, ele é aquele estrategista, tá? Ele é aquele que enxerga lá na frente, ele é aquele que vai enxergar os passos lá para frente do teu laboratório, da tua empresa, o laboratório como uma empresa, ele que vai ter as estratégias para captar cliente, ele que vai atrás disso. Então, essa função é do dono do laboratório, essa função é sua, do dono do negócio, é você que enxergou, é você que tem que fazer esse planejamento para entender o que você quer do seu laboratório, né? Então, isso daí não tem como você contratar ninguém para fazer isso para você. Só que aí, às vezes, você não tem essa outra pessoa, e aí você esquece dessa parte também. Porque aí você tem que estar lá produzindo. Quando você está só produzindo, você esquece da parte estratégica, né? Você esquece, às vezes você nunca nem pensou nisso, né? Não, eu só tenho que trabalhar, eu só tenho que chegar ao trabalho, fazer, entregar no prazo, tá tudo bem. E aí você não consegue pensar no próximo passo, o do teu cliente, ou até conseguir mais clientes ou não. Às vezes você também nem dá conta mais de atender novos clientes, né?
porque sozinho você vai chegar a um tempo ali que pronto, não dá mais. Mesmo que você está trabalhando muito mais horas, mas vai chegar uma hora que não dá mais, entende? Não dá. E aí você começa a ver isso, essa demanda entrar, você começa a ver cada vez mais essa demanda entrar, e aí aí é na onde que acontece. Ou você explode porque você não tem mais aonde atender e começa de repente negar o serviço, ou você começa a contratar. Só que olha aqui, gente, agora, vai me dando um joinha se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, tá? Se tá claro até aqui o que você precisa da contratação. Vai, me dá um joinha, um ok, nem sei se dá para colocar, joinha, eu acho que dá, né? Porque olha só, aí quando você começa a ver toda essa demanda do laboratório que tem, sabe o que você faz? Se você não tiver planejamento, se você não tiver esse lado seu do empreendedor ali, do empresário, que é teu papel de fazer, você vai contratar, sabe quem? Qualquer um. Porque aí você vai olhar e você vai ver um monte de serviço e você não fez planejamento nenhum para isso, para esse seu crescimento. O laboratório ele vem e ele cresce de uma forma que a gente não percebe. E sem esse planejamento, você coloca qualquer um para dentro do seu laboratório. É na hora que você já começa a colocar as pessoas erradas, aí sim que reforça essa sua crença, né? Isso que você acredita de que é difícil trabalhar com pessoas, então é melhor trabalhar sozinho. Mas é porque não foi feito um planejamento. Não foi feito não foi desenhado o que você precisa, quais são as funções que você vai precisar dentro do seu laboratório. Foi simplesmente surgindo. Sabe aquela coisa assim, ai, o que eu faço agora? Nossa, apareceu um monte de trabalho aqui, eu vou contratar aqui. Ai, vem aquele lá mesmo, é o fulano ali, que é sobrinho da tia, do parente de não sei quem. Coloca para dentro e você começa a colocar um monte de gente para dentro sem critério, né? Sem critério do que você quer para dentro da tua empresa, entendeu? E aí é a questão desse planejamento, de entender, mas como é que eu vou fazer um planejamento se eu nem sei o quanto que eu tenho de serviço, se o serviço vai vir ou não vai? Para começar, muita gente me pergunta assim, como é que eu faço para captar cliente? Como é que eu faço para captar cliente? Eu acho que 90% das perguntas lá no direct é sobre captação de cliente. Só que na hora que você começa a conversar, você vê que tá tão bagunçada a casa, tá tão bagunçado ali, que não vai adiantar captar cliente. Porque vai captar o cliente e vai perder o cliente. E é tão difícil, gente, o esforço para você captar um cliente é muito maior do que você manter um cliente. E aí, quando você fica nessa neura de querer só captar novos clientes e esquece dos clientes que já estão ali, esquece de fazer esses planejamentos, sabe? De entender o que realmente, para onde você quer chegar com esse laboratório, e aí começa a colocar só gente lá e gente assim, meia boca e tal, tudo bem, eu já falei aqui também que realmente cabe você a treinar, você fazer, você formar profissional, isso é muito válido, porque realmente na prótese a gente está em uma demanda que falta muito profissionais, isso daí não é só aí, é aqui, em todo lugar, realmente falta profissional, a gente precisa treinar. Só que tem essa coisinha aí que as pessoas acabam não percebendo e realmente vai crescendo de forma desestruturada. Desestruturada é essa. A pessoa cresce demais e aí lá na frente ela tá com um laboratório todo bagunçado, com um monte de gente e o negócio acaba perdendo a mão, sabe? Às vezes perde a mão. E aí, o que você começa a ver dessa parte? Quando você também tem outros profissionais, você também começa a ser um pouquinho mais livre. Toda a responsabilidade, né? Tudo que a gente vai... Gente, empreender em si é uma responsabilidade imensa, né? Porque você começa uma empresa que você não tem noção se vai dar certo ou não vai. Você tem um sonho de abrir uma empresa. Muitos técnicos trabalham muito bem, aí abre essa empresa sem noção nenhuma do que vai ser.
E aí ela vem esses obstáculos do dia a dia ali, já da pegada de cliente e tudo mais. E aí começa a vir outras intercorrências assim que você nem pensa. Já tem as que você pensa e as outras que você não pensa. E aí você fica cada vez mais ali preso ao teu laboratório, cada vez mais nas suas costas, com todas aqueles probleminhas, sabe? Aquelas coisinhas do dia a dia. E fica mais no operacional, sem pensar, sem ir para o lado estratégico e tudo mais, e o laboratório totalmente dependente de você. E como que a gente faz para ficar um pouco independente? Vai ser do dia para noite? Não, não vai. Mas aí você tem que ter pessoas do teu lado que sejam eficientes. E aí a gente até fala assim, pessoas que são melhores que você daquele determinada função. Por exemplo, eu não falei aqui que de repente você não tem um tino muito legal ali para o administrativo, então você vai contratar um administrativo. Você vai contratar um administrativo melhor que você, que de repente você não sabe, você não quer. Então você vai contratar um administrativo melhor do que você. Só que você precisa entender o que o administrativo vai fazer para você poder cobrar do administrativo. Porque senão vai ser só uma menina. Olha só, e essa história de administrativo também, o que eu escuro muito é: eu preciso de uma menina para dar entrada e saída para o meu administrativo. Administrativo não é isso. Isso daí é expedição, né? Entrada, saída de serviço. O administrativo, ele é mais. Você precisa ter alguém que faça o controle do dinheiro e te apresenta, e você precisa entender como ela precisa apresentar isso e cobrar isso dela. Porque senão fica você fingindo que tem um administrativo, a pessoa que trabalha para você fingindo que é um administrativo, e aí o negócio... não, agora eu tenho um controle, né? Eu tenho uma planilha lá de fluxo de caixa e agora eu tenho um controle. Mas não é só isso, é muito mais disso, muito mais além. Então, você ser empreendedor, você ser o dono do laboratório, é muito mais do que você ser o técnico, o seu principal técnico do seu laboratório. Não falo que você não possa ser o seu principal técnico, porque é igual eu brinco, né? O Eric adora o que ele faz. Eu jamais poderia falar para o Eric: olha, sai da bancada e fica só no estratégico. Não, ele gosta, ele tem a paixão de fazer o que ele faz. Mas ele precisa também sentar na cadeirinha do estratégico, e aí ele precisa de ter um tempo para o estratégico. Então, essa parte da independência é você começar a ter pessoas do seu lado, você treinar essas pessoas do seu lado para que elas tenham também poder de decisões, para ela poder tomar a decisão no dia a dia com coisas rotineiras, que não precisa tudo passar por você. Senão você vai fazer uma viagem, tudo bem, nossa, agora eu estou viajando, porque agora eu tenho todo mundo rodando lá no meu laboratório. Mas aí você vai fazer uma viagem e toda hora, de 5 em 5 minutos, alguém mandando uma mensagem para você perguntando isso ou aquilo. Não tem necessidade. Se o seu laboratório tiver um processo, um passo a passo para seguir, e se você conseguir ter essa pessoa, que você consiga ali treinar ela na sua visão, passar com clareza o que você quer para o teu laboratório e ela seguir na mesma direção que você, o que acontece? Aí sim, ela vai conseguir tomar as decisões que são decisões básicas, que não precisa, que não depende de você, que você pode aliviar essa parte, entende? Então você consegue sim fazer com que o seu laboratório rode sozinho. Hoje, para quem não sabe, vai fazer 1 ano que a gente está aqui nos Estados Unidos, nosso laboratório está no Brasil, está rodando. Porque a gente tem pessoas competentes, eficientes, nossos sócios também, e eu consigo fazer a administração do laboratório por aqui e o laboratório está rodando. Então, é impossível? Não é. O meu principal técnico era o Eric, mas a gente conseguiu fazer com que as coisas funcionassem de outra maneira. E é isso, porque todo momento o empresário, ele tem obstáculos, ele tem coisas novas surgindo e a gente
às vezes a gente não tem poder, não tem o controle, né, nessas coisas, nessas decisões, assim, jamais na minha vida que a gente ia imaginar que a gente ia estar aqui, por exemplo. Não pensei. A oportunidade chegou, a gente acabou vindo, e aí a gente tinha um projeto lá também. E esse projeto não queria, naquele momento, desistir daquele projeto. Também não era um tempo para mim. E, e aí a gente conseguiu fazer, até agora a gente está indo conseguindo fazer isso. Mas se fosse só um laboratório que trabalhasse só o Eric, o que eu teria que fazer nesse momento? Quando ele teve a proposta de vir para cá? Para quem não sabe, gente, o Eric é meu esposo, a gente teve eu não, né? Ele teve uma proposta de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, então faz um ano que a gente está aqui. Eu falo como se todo mundo tivesse aqui e já soubesse, mas eu acho, né? Não sei. Eu não sei se todo mundo já me conhece por aqui. Mas aí, essa é a questão, é isso que eu quero chegar com vocês. Há um tempo atrás, eu fazia mentoria com um técnico que ele falava assim, não, Janaína, eu não quero trabalhar com ninguém, eu não gosto nem de dar bom dia, ele falava, eu não gosto nem de dar bom dia, não gosto, eu quero chegar, ficar ali no meu cantinho, só eu, sozinho, quietinho. Aí a gente trabalhando e fazendo o processo e tudo, e aí ele começou a abrir a mente, né, e contratou uma pessoa para ficar com ele, só naquela parte inicial mesmo, na parte do gesso ali, de dar entrada tal, e começar os primeiros trabalhos ali. Passou, acredito que uns 2 meses, assim, não foi muito tempo, ele ficou doente e ficou 10 dias em casa. Ficou assim, que imprestável, não era na época do Covid, mas assim, foi uma gripe muito forte e tal, e ficou mais de uma semana fora, e ele disse assim para mim, nossa, você imagina se eu não tivesse ninguém no meu laboratório, o que eu ia fazer? Porque essa pessoa, ela conseguia dar entrada nos trabalhos, já fazer a parte do gesso e tudo mais, e deixar as coisas todas encaminhadas para ele, só finalizar. Então, se ele não tivesse ninguém naquele momento, o laboratório simplesmente ia ficar fechado. Não ia ter ninguém, não ia conseguir ter produção e ele simplesmente ia estar fechado. Então, essa independência, esse outro lado que eu gostaria que vocês olhassem, para entender isso, que realmente a gente precisa, que a gente realmente trabalhar sozinho, tem sim suas bondades, né? Mas você também ter uma pessoa ou ter uma equipe, quanto mais pessoas. E olha só, também tem isso. Quantas mais pessoas que eu tiver. Oi, Pilão, boa noite. Quanto mais pessoas eu tiver na minha equipe, é melhor? Não. Quanto mais pessoas eficientes você tiver na sua equipe, é melhor. Porque às vezes você olha o laboratório, está lotado de gente, uma trombando na outra, sem função clara, sem função definida. As pessoas não sabem, você pergunta para o teu funcionário ali, para o seu colaborador, depende, né, se é funcionário ou colaborador também, mas a pessoa que está trabalhando ali pergunta, oi, fala para mim, qual que é a função, o que você é pago para fazer aqui? Às vezes a pessoa nem sabe. Ela simplesmente está ali fazendo. Aí, às vezes, na cabeça dela, ela está fazendo coisa que ela nem era paga para fazer e na sua cabeça você contratou ela para fazer isso. Então, essa clareza do que a pessoa faz dentro da tua empresa também é bom. Por isso que isso daí já é o próximo passo, né? Depois de você contratar. Mas essa clareza de que está contratando e o porquê e para quê tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito certo. Porque senão a gente acaba só colocando gente para dentro e não é isso que eu tô aqui falando, sabe? Eu tô falando para vocês terem pessoas do lado de vocês. Volta a falar, eu sei que é difícil, eu sei que né, você pode falar na minha cidade, no meu bairro, tudo bem, mas a gente não tem controle com isso, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem controle. Então a gente vai trabalhar como? Peraí, essa pessoa apareceu, vamos ver se dá certo, e é isso que eu vou ter que fazer para dar certo, né?
Hum, Então, o que vai te gerar mais autonomia são pessoas competentes, sabendo o que ela tem que fazer e com autonomia de decisões, de pequenas decisões ou de decisões que você já alinhou com ela, ok? Esse é mais um ponto. Vamos lá, que mais? A questão de tem que fazer tudo, né? A questão de equipe de uma pessoa só vai te dando essa sensação, sabe, de trabalho, 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 trabalho. E aí acaba sendo uma sensação de exaustão, né? Porque você acaba fazendo, 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 e só você fazendo, você vai ficando exausto. Uma coisa que é muito importante também a gente prestar atenção é o seguinte: tem pessoas que estão começando agora. Tem pessoas que de repente acabou de abrir um laboratório ou de repente faz um ano que tem um laboratório. Essas pessoas que estão começando, geralmente elas realmente trabalham mais, precisam de gastar mais energia nesse primeiro momento. Elas vão trabalhar mais, elas vão ter que acelerar mais. Isso é fato, porque todo o começo do negócio você vai demandar, vai exigir mais energia de você, vai exigir mais trabalho de você. Mas é por isso que precisa ter a clareza e precisa ter o planejamento. Porque senão, hoje você pode ter essa desculpa, mas eu acabei de abrir. Ok, eu te entendo. Mas só que tem muita gente que tem laboratório há 10, 15 anos e ainda está na mesma pegada, né? Então, assim, nada mudou. E é possível mudar, né? É possível mudar. Então, tem que trazer isso para o teu dia a dia ali, para o teu laboratório, para a tua empresa. Tem que começar a olhar o laboratório como uma empresa, o laboratório de forma diferente. Você como um empresário, não só como um técnico, e começar a entender o que dá para fazer de diferente. Porque o laboratório, gente, o laboratório é sim lucrativo. E aí, às vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, não vou contratar ninguém para economizar. Economizar. Aí ele prefere ele ficar fazendo tudo, embalando, indo para o correio, né? Sei lá, coisas que dá para outra pessoa fazer, né? Coisas que são fáceis assim de colocar para outras pessoas fazerem. E aí não consegue calcular a hora dele ali, né? Fazendo esse trabalho que outra pessoa ia dando. E uma coisa engraçada que minha sogra sempre falava assim para mim: a gente precisa aprender a distribuir a renda. Ela sempre falou isso para mim. Quando você tem outras pessoas, você tem como contratar outras pessoas para também fazer as coisas para você, trabalhar para você, né? De repente você também está fazendo uma coisa legal porque você está distribuindo ali, né? A pessoa está te ajudando e você está ajudando a pessoa. Então vira um ciclo ali, né, uma coisa gostosa, porque tá ali, ó, você precisa da pessoa e a pessoa precisa daquele trabalho. E aí você também está evoluindo, contribuindo na vida da pessoa e ela contribuindo com o trabalho dela. Então, também tem esse lado, assim, quando você vira o patrão, também tem esse lado que você precisa pensar, né? Deixa eu dar... Oi, gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque eu engatei uma aqui e fui, né? Eu costumo falar que eu chego aqui e eu não paro, né? Porque eu já cheio. Precisamos ser como um rio, não como represa. Oi, Carol, boa noite. É verdade, né? Porque aí as coisas realmente, olha, um rio, né? Tudo começa a fluir, né? Vai passando e realmente a gente vai contribuindo na vida das pessoas e as pessoas contribuindo na nossa vida. Tô saindo do laboratório de trabalho para abrir o meu, mas não sei nada de gestão. Santos. Então, Santos, é isso mesmo que acontece. Eu vejo muitos casos que
Os técnicos, eles saem de um laboratório, eles né, querem montar a empresa deles e vem só essa parte assim, poxa, eu vou chegar lá e eu vou fazer meu trabalho. Pronto. É como se você tivesse sentado ali na bancada e fazendo o trabalho. Só que quando você trabalha para alguém, o trabalho chega realmente ali só para você fazer, né? Já chega pronto para você fazer. Agora, quando você vai trabalhar para você mesmo, aí você tem que fazer tudo o que está atrás que de repente não é visto, né? Eu falo que o administrativo é um setor muito ingrato, talvez. Ingrato, não sei se é essa palavra. Porque o que a gente faz, ele não é enxergado. Assim, às vezes, se tá tudo bem, se tá tudo correndo bem, as pessoas não enxergam. Às vezes não enxergam. Mas sem um administrativo, você consegue enxergar. Porque a primeira coisa que bate é o financeiro. O administrativo ali, é produção junto, né, trabalho tal, e é faturamento, e tem a parte do financeiro, e contas a pagar, e contas a receber, e tem a parte de fazer pedido, estoque e tudo mais. Ok. Então, você imagina, o financeiro, ele ali, o administrativo funcionando de forma da engrenagem direitinho, você não vai perceber nada. Ok, tá tudo fluindo, vai. Agora, pensa num lugar que não tem um administrativo. Eu não digo nem só de uma pessoa no administrativo, de repente, hoje no momento você não tem uma pessoa só, você faz, mas você faz. Eu digo aquele que não faz nada. Sabe aquelas pessoas que você fica pedindo lá, fulano, quanto que eu tô devendo aí? Fala pra mim quanto que eu tô devendo aí. Eu vou ver e te falo. Aí passa 2, 3 dias. Fulano, vê aí pra mim quanto que eu tô devendo. Não, fica tranquilo, eu vou ver. Só que aí esse vou ver vai passando o mês. Ou seja, a pessoa, ela quer ter certeza do que ela tá te devendo ou de repente ela também não sabe exatamente quanto que ela tá te devendo. E aí você não tem nem tempo de passar, olha só que absurdo, né? Você não tem nem tempo de passar o que realmente a pessoa tá devendo para ela. E aí a pessoa não te paga. Aí isso é uma pessoa. Aí tem outra pessoa que faz isso. Aí você também não tem controle do que você tem que pagar. Aí quando você vê, o negócio já foi para protesto. E aí você não pagou um boleto. E aí você começa a virar uma bola de neve, gente. Uma bola de neve. E isso é só uma pontinha do financeiro que eu tô te falando, né? Aí começa a parte do... Você vai aplicar, fazer uma aplicação, alguma coisa, aí não tem a porcelana, ou não tem um opaco, ou não tem o revestimento, ou não tem o líquido. Aí você fala, poxa, e agora? Eu moro a 500 quilômetros da Dental, vai demorar só no outro dia para chegar. Entende? É organização. É aquela organização que quando ela não tem, você vê. E aí, quando ela tá ali, passa tão desapercebido que você não sabe, né? Olha lá, não tem ninguém devendo. Eu não preciso cobrar. Peraí, mas o trabalho tá rodando. O material que eu preciso está na minha mão, né? E aí você começa a entender que ela é invisível. Mas se ela não tiver, se você não tiver, se não tiver prestando atenção nela, o negócio acaba complicando aí pro teu lado, hein? Então, já que você já vai abrir teu laboratório, você já vai pensando que você precisa aprender a gestão, tá? Você precisa aprender a gestão, então você fica aqui com a gente. Eu vi que o Djalma perguntou da próxima turma. A gente ainda não tem data da próxima turma, mas acredito que será em breve. Tem um link lá na bio que dá para vocês entrarem na lista de espera. E entrem lá então na lista de espera e a gente avisa assim que sair a próxima turma, abrir a próxima turma. Eu não sei se vocês percebem, gente, mas o meu intuito aqui
é bater esse papo mesmo com vocês e trazer essas informações. E se for ver, assim, é bem espaçado a abertura das turmas mesmo, porque eu prefiro, sabe, que enquanto tá aquela turma ali comigo, eu tô com ela, sabe? E aí eu não tenho mãos, né, para tudo. Então, assim, as nossas turmas realmente demoram um tempinho mais para abrir a turma aí, para abrir a inscrição do curso. Não é, né, coisa de 2, 3 meses, não. A gente acaba dando um tempinho um pouquinho maior para acompanhar um pouquinho melhor, mais de perto, tá? Que mais, gente? Deixa eu ver se eu fiz alguma. Eu falo que eu falo demais, né? Que eu já chego já jogando todas as informações. Eu acho que as minhas anotações eu já fiz tudo. Já falei todas para vocês. Eu acho que é isso aí. Acontece que quando você não consegue ver essa necessidade. Esses dias eu escutei alguém falando, eu não lembro quem, que tudo tem um time, sabe? Tudo tem um time, ou seja, tudo tem um tempo para acontecer. E às vezes a pessoa ela tá num tempo assim e ela não consegue ter a sensibilidade de que ou tá no tempo, ou já passou, ou ainda não tá. Então a pessoa ela fica, às vezes ela fica na ansiedade e aí ela acaba colocando os pés pelas mãos, né? E indo para um próximo passo sem ainda ter aquela. Sem ainda ter tudo o que ela precisava para dar aquele passo, sabe? E eu acho que justamente na hora que a gente pensa se vai contratar ou não, a gente fica pensando se tá nesse time ou não. Por isso que eu já comecei a falar que tudo depende do seu momento, do momento que está teu laboratório. Que quando a gente não consegue entender realmente esse tempo, ou às vezes a gente empaca o crescimento da nossa empresa, porque aí às vezes a gente acha que realmente ali ainda não é o momento e fica com aquele medo, com aquela insegurança, né? Eu, para quem me conhece e sabe o meu estilo de gestão, eu sou extremamente conservadora, mas eu tento, é lógico que a gente erra, né? Mas eu tento ao máximo não perder os time, perder o tempo ali. Se agora, vamos, então vamos. Mas assim, eu vou bem, sabe, bem assim, baseado no que realmente eu posso alcançar, sabe, não onde meus pés alcançam. Eu sou assim. Só que, às vezes, uma certa audácia maior talvez fazia com que o negócio fosse mais rápido. Mas eu prefiro, Janaína, tá? Aí cada um Mas eu prefiro ter um momento que eu sei que está mais palpável para mim, que eu consiga dar um passo, do que ir muito, sabe? E de repente, peraí, ainda não era. Ou seja, traduzindo a minha mirabolante aqui, que eu fico pensando demais, né? Às vezes, as pessoas elas têm medo de contratar e elas perdem o tempo delas de crescer. Ou às vezes a pessoa ela é muito acelerada, contrata as pessoas ainda sem o tempo de ser para contratar. E aí sim, ela não tem dinheiro para pagar o colaborador, aí ela começa a atrasar salários, encargos e tudo mais, aí colocam na justiça e aquele medo, aquela coisa, tudo mais que pode acontecer. Então, olhem para vocês e olhem qual é realmente o seu tempo. E sem ser muito para mais e nem muito para menos, né? Sejam realistas. Olha realmente o que tem. A gente sempre brinca que tudo começa depois do carnaval, né? Fala assim, no Brasil tudo começa depois do carnaval. Então agora é o momento, né? Agora é o momento, agora vai começar de novo.
A gente sabe que em janeiro os dentistas estão de férias, tal, e aí a produção dá uma baixada, tal. Mas agora vai começar novamente. Então, assim, qual que é o próximo nível, qual que é o próximo passo que você quer dar? E aí você vai analisar se realmente é o teu momento de contratar. E aí depois você vai analisar qual que é a pessoa, qual é a função que você precisa contratar. Mas não perca e nem ultrapasse esse time. Santos, como faço para participar do seu curso de gestão de laboratório? Não sei se você está falando sobre isso, entrei agora. Oi, Santos, isso, a gente tem sim um curso de gestão de laboratório, mas não está aberta a inscrição, tá? No momento você pode participar aqui toda terça-feira, eu faço live falando de assuntos do dia a dia do laboratório. Eu estou, né, dentro de um laboratório, até eu brinco assim que eu tive experiência em laboratórios grandes, médios e pequenos. Então, eu entendo a realidade ali, qual que é o dia a dia do laboratório. E eu tento sempre trazer esses assuntos aqui para as lives. Toda terça-feira eu estou aqui para falar sobre esses assuntos. Mas lá na bio tem um link com um grupo para a lista de espera para o curso. Eu ainda não tenho a data desse curso, tá? Mas você pode ir lá, clicar lá e você vai ficar sabendo assim que a gente abrir a inscrição do curso. E quem também tá aqui pode ir lá no YouTube e curtir a gente lá também, se inscrever lá e já ativar o sininho também para receber as atualizações de lá, tá? Tem muita coisa, muito conteúdo, gente, aqui que dá. Olha, eu recebo muitos comentários assim que o pessoal fala, só do que a gente vai conversando aqui realmente já agrega bastante. É claro que o curso, o que que é? O curso é o passo a passo, né, gente? O curso eu vou pegar na mãozinha assim e vamos que vamos. E se não vai, né? Então a gente puxa e vai. Fica mais interativo, é mais fácil quando você já pega um caminho. É claro que é mediante as minhas experiências, mas eu acho muito importante isso, porque aí, junto com os alunos, cada um vai aprendendo um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Com uma impressora e uma fresadora, eu consigo aumentar a produtividade trabalhando com apenas um funcionário? Johnny, é o seguinte, muitas pessoas acreditam assim, eu vou comprar uma impressora, eu vou comprar uma fresadora ou isso, aquilo, e que vai realmente assim, não preciso de mais ninguém. Talvez, dependendo se essa pessoa ela já saiba trabalhar com isso, você, às vezes, de duas, você precisa só de uma. Dependendo da capacidade também dessa pessoa a trabalhar com aquela máquina, porque a máquina é uma ferramenta. Mas se ela sabe ou não sabe, o que ela te traz é de fato o que a pessoa que está ali manuseando ela. Então, que possa reduzir, com certeza, pode. Mas que vai extinguir totalmente? Não, não vai. Né? Agora, um funcionário com apenas um funcionário, pode ser, depende da sua demanda, né? Então, isso vai depender muito de quanto que você tem de demanda dentro do seu laboratório, mas que agiliza, né? Nelma, Pedro, Marcelo. Deixa eu assinar para todo mundo que entrou agora. E aí, acho que eu não deixei nenhuma perguntinha, não. Era só do Johnny para cima, né? Gente, tem mais alguma perguntinha? E agora sim que eu deixei os comentários. Mais alguma? Eu acho que é só. Eu acho. Então, lembrando que toda terça-feira eu tô aqui. Vou fazer um convite para vocês amanhã, quarta-feira. O Eric vai fazer uma live com o Juvenal. Quem conhece, quem gosta, né, de protocolo cerâmico,
pode participar lá no perfil do Eric, tá? Amanhã às 8h30 do Brasil. Convite aí para vocês. Beleza, gente? Vocês têm mais alguma perguntinha do assunto, sem ser do assunto? Pode mandar. Então tá. Então, gente, vamos só amarrar então pra gente terminar e descansar. Não existe um certo ou errado. Isso ficou muito claro para vocês. Vou montar meu laboratório agora e no próximo ano vai ser eu e minha esposa. Eu vou fazer a parte técnica e ela administrativa. Mas tô com medo de começar. Olha, legal, Sandy. Sabe o que é legal? O medo. Vamos falar um pouquinho do medo, então. O medo é assim, né? Ele é bom em certa parte. É ruim, mas ele é bom. Porque o medo, ele te ajuda a dosar, sabe? A fazer as coisas com mais cautela. E quando a gente perde esse medo? Quando a gente domina o assunto, quando a gente começa a aprender mais, quando a gente tem conhecimento. Porque tudo que é novo, é lógico que vem o medo, dá aquele friozinho na barriga. E aí, quando você começa a entender, o primeiro passo é esse, né? Você saber que tem um medo. Então, você sabe, igual você me falou, não sei nada administrativo, não. O que vocês vão fazer? Vamos começar a estudar, vamos começar a correr atrás do conhecimento para isso. O que eu, dono de laboratório, preciso aprender para ter o meu laboratório. E é essa humildade de ver e falar, peraí, eu não sei falar com o cliente. Gente, é uma coisa, falar com o cliente eu não vendo. Lógico que você vende. Então, se for, faça um curso de vendas, se você não consegue falar com o cliente, sabe? Começa a ler livros sobre isso, um monte de conteúdo na internet sobre isso. Administrativo, tá aqui comigo, faça meu curso, assiste, entra lá no YouTube, vê tudo que eu falo lá de administrativo, vamos comigo. É isso que vai começar a te dar uma segurança maior e acabar com esse medo, né? Então, o medo do novo, ele é bom. Ele é bom porque ele vai sempre deixando a gente mais ali, ó, sabe? Pisando onde a gente pode pisar. Porque senão, você imagina se a gente não tivesse medo de nada, né? A gente ia fazer loucuras aí, né? E seja até inconsequente. Então, você começa a entender sobre o assunto e esse medo vai diminuindo, né? E você pondo para outra ação e outra ação até você conseguir fazer o que você quer. Então, o medo é bom, até bom. E aí você vai aprender, tá? Você vai aprender com seus erros, você vai aprender que algumas coisas que você pode, outras coisas que você não pode fazer, e você vai aprendendo e vai crescendo. É bem isso mesmo. Tá certo, gente? Então, hoje foi isso. Terça-feira que vem a gente tá aqui de volta. Eu esqueci de ver o tema da terça-feira que vem, gente, mas tá bom. Acompanha aqui com a gente na terça-feira que vem. Eu não sei se é comigo sozinho ou se é com o Eric, mas a gente tá aqui. E eu vou pedir para vocês também, se vocês tiverem algum assunto, alguma coisa nova que queiram que eu aborde aqui na live, mande lá no direct para mim, tá? Manda lá que para mim é bom. Eu sei que o que vocês realmente querem ouvir, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, uma boa noite, um bom descanso e até terça que vem. Tchau, tchau.